E aí, traders, tudo bem com vocês? O Show aqui na área traz as melhores oportunidades desse sabadão aí, pré-data FIFA, onde vamos ter aí bastante jogos para estar trabalhando juntos nesse final de semana. Um sábado aqui que eu já adianto que eu separei alguns jogos, muitos jogos difíceis, jogos bons também, então alguns clássicos. Então vamos juntos ver aqui o que a gente vai focar e trabalhar. Primeiro jogo que eu trago às 9 da manhã é o time do Universidade do Cluj, fora de casa, pegando os piores times aqui do campeonato romeno. Um time que não conseguiu vencer ainda, que tem 5 empates, 5 derrotas. Dentro de casa tem 4 empates desses 5 e somente 2 derrotas. Um time que realmente está indo muito mal ali. E do outro lado vai pegar o Cluj, que fora de casa vem bem, mas não vem na melhor race possível. Cara, aqui não é um jogo, o Cluj, a Universidade do Cluj não tem se destacado tanto. Aqui não é um jogo que eu trago pelo fator da Universidade do Cluj, mas sim pelo fator desse time aqui, o Zereda, que é um time bem fraco, um time que realmente não vem bem, que não tá jogando bem, e por esses motivos eu acho que pode acabar dando alguns momentos de lei. Quando a gente pega aqui os primeiros tempos, a gente vê que muitas vezes ele sai perdendo, que ele não vem tão bem, apesar de ter alguns jogos que saiu vencendo, e que o time do Universidade do Cluj fora de casa no primeiro tempo não perdeu nenhum primeiro tempo. Então isso me agrada e por isso eu trago esse jogo. Jogo parelho, jogo difícil, não é um jogo fácil, mas pode ser uma oportunidade. 9 da manhã também na segunda divisão da França, vamos ter o time do Reims, que foi rebaixado da primeira para a segunda e que dentro de casa vem se destacando. O time do Reims dentro de casa venceu de 1 a 0 o Guingamp, depois o Le Mans e agora venceu de 4 a 1 o time do Clermont, vindo muito bem. Vai pegar o Grenoble, um time que tá mal, que teve 4 partidas fora de casa, 3 derrotas, somente uma vitória, somente uma partida das 4 3 derrotas e um empate, né? Falei vitória. Somente uma partida das 4 saiu vencendo, geralmente sai perdendo e vai pegar um time que ainda não tomou do gol dentro de casa. Então tudo mostra para ser um jogo para o Reims, um jogo para a Grenoble. Eu achei as estatísticas aqui desse jogo muito interessante, apesar de eu não ver o time do Reims conseguindo ser tão dominante como eu esperava na segunda divisão. Quando a gente vê os primeiros tempos, a gente vê que não muda muito. A única diferença é que alguns jogos estavam empatado aqui ainda o jogo, mas as estatísticas continuam bem. Próximo jogo às 10 da manhã vamos ter o Mijarbi, primeiro colocado do campeonato, um time que vem jogando muito bem, o time do Mijarbi. Vai pegar o Elfsborg, que é o oitavo colocado. Lembrando que estamos nas últimas 5 rodadas, são um campeonato de 30 rodadas, e o Mijarbi vem muito bem com 11 pontos de vantagem em 5 rodadas, praticamente tem tudo para ser campeão aqui, tudo mesmo, um time que está jogando muito bem, dentro de casa, sendo um mandante ótimo, ainda não perdeu dentro de casa, vai pegar o Elfsborg, que recentemente não vive a melhor race deles. Vem de 3 derrotas seguidas, nos últimos 5 jogos, somente uma vitória em cima do Hacking, e mesmo pegando times aqui como o Broma, como o Gais, que teoricamente times mais fracos, ainda assim o Elfsborg não tem conseguido ir bem. Diferente do Mijarbi, que tem ido muito bem dentro de casa. Então, tudo me indica para ser um jogo interessante para esse Elfsborg. Eu só teria cuidado, porque o time do Elfsborg, apesar disso tudo, não é um time ruim, não é um time bobo. Então, a gente precisa estar com um bom padrão, a gente precisa que o time do Mijarbi realmente esteja jogando bem para estar entrando nesse lei. Mas, com certeza, as estatísticas apontam para esse lado. 10h30 vamos ter o campeonato italiano, alemão, onde eu trago 3 jogos e 3 jogos difíceis, mas eu trago para possíveis métodos específicos. O primeiro é Bremen contra São Paulo. Cara, o time do Bremen não começou bem dentro de casa, começou mal. O time do São Paulo também não é um time tão bom, então um jogo parelho. E o show, pra que tu traz esse jogo? Cara, não é um jogo para match odds, na minha opinião, um jogo difícil, mas que para as bolas paradas pode ser um destaque. O time do São Paulo não é nenhuma grande referência na bola parada, mas é um time que, para o seu nível, tem conseguido fazer bolas paradas muito boas, tem bons confrontos aéreos vencidos, realmente é um time que está jogando bem, que tem os destaques bons nessa bola parada. E do outro lado, o Bremen, além de ter tomado alguns gols de escanteio de cabeça, que poucos até, é um time que tem perdido muitos confrontos aéreos. Então eu acho que está até abaixo da média os gols tomados de escanteio. Eu acho que é um time que sofre muito na bola parada e por isso é um jogo que eu trago para observar essas bolas paradas contra o time do Werder Bremen. 10h30 também vamos ter o Borussia Dortmund, um time que vem muito bem dentro de casa, tem conseguido bons números, apesar de
não ter feito a melhor campanha do mundo ainda fora de casa, aqui tem 2 vitórias e um empate, não tá jogando aquela maravilha que a gente quer. O Borussia Dortmund é um time que tá muito bem essa temporada, tá conseguindo seus resultados, tá conseguindo jogar, não convence tanto, mas tem vencido. Vai pegar o Leipzig, que é um adversário duro, um adversário difícil, um time que fora de casa venceu suas 2 partidas, só perdeu pro Bayern, então eu acho que é bem aceitável. E cara, é um jogo difícil. Apesar da gente ver o Dortmund melhor, o Dortmund mostrando que tá melhor em tudo, trazendo todas essas estatísticas, ainda é um jogo que você não pode confiar 100% no Dortmund. Mas, por tudo que a gente viu até agora, é um jogo para tentar esse Lei Leipzig. Para pelo menos olhar. No quesito aéreo, para mim, o Dortmund também se destaca muito, é melhor, então também pode ser interessante. Mas não é um jogo que eu trago focado para a bola aérea, como eu falei, o do Werder Bremen. Próximo jogo vamos ter o time do Leverkusen contra o Union Berlin. O Leverkusen, que é outro time que não vem jogando um futebol tão vistoso, não vem jogando bem, tem tido dificuldade, cara. Acabou empatando ali com o Gladbach, cara, mas foi um jogo que, na minha opinião, não estava jogando bem. O Gladbach jogou melhor, só que às vezes a qualidade acaba sendo superior. O time do Leverkusen tem muita força na bola parada ainda, mas nos quesitos de jogo, de jogabilidade, tem se perdido um pouco. Então eu acho que o Union Berlin vai ser difícil. Só que as bolas paradas do Leverkusen podem ser uma boa opção. Cuidado também aqui com o quesito do Leverkusen, também um Lei Leverkusen para quem quiser, porque o Leverkusen é um time que tem marcado sempre primeiro. Então isso é até bom pro Lei, né, se tu for olhar, mas ainda assim eu não tenho tido muita confiança dele dentro do jogo. Próximo jogo eu trago o Arsenal contra o West Ham, cara, odd muito amassada, mas aqui o Arsenal é muito superior, principalmente no quesito aéreo. Cara, mesmo que não tenha odd, as bolas paradas do Arsenal contra o West Ham, nos escanteios eu vou querer estar dentro em overs, pode ser um back Arsenal, no lay, em alguma coisa eu vou procurar, porque realmente eu acho que o Arsenal é muito superior e vai pegar um dos piores times de bola parada. Quase todos os jogos o West Ham tem tomado os gols. O cara tomou 8 gols de escanteio, isso não é brincadeira. A gente tá falando de um West Ham que jogou 3 partidas aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 partidas na Premier League e tomou 8 gols, cara. Isso é um absurdo. Cara, muito absurdo. Próximo jogo vamos ter o Manchester United contra o Sunderland. Um jogo também pro Lei, um jogo para tentar confiar no United. O United consegue uma boa vitória em cima do Chelsea, venceu ali o Burnley no sufoco. Não vem jogando o melhor futebol do mundo, vem decepcionando. Mas, cara, vai pegar um time fraco, é o time do Sunderland. Conseguiu uma boa vitória em cima do Forest, mas é um time abaixo, é um time aqui que tá bem pontuado, né? Tem conseguido bons resultados, mas é muito inferior ao United. Eu sei que é difícil a gente confiar no United, o United vem muito mal, mas para mim eu não consigo entrar nesse jogo para olhar um Lei United. Eu venho para tentar ver esse Lei Sunderland. Se acontecer, show. Se não acontecer, também não faço nada. Próximo jogo às 12 horas vamos ter o Marseille contra o time do Metz. Apesar do time do Marseille não vir bem fora de casa, não ter convencido ainda, o time do Metz é um time bem fraco, um time que provavelmente vai cair novamente para a segunda divisão. E o time do Marseille, cara, fez bons jogos aí na Champions League no meio de semana, vem de uma sequência de 3 vitórias seguidas, deu uma moral nova para o time e eu acho que pode aproveitar essa moral para conseguir mais 3 pontos, mais uma vitória. 1h vamos ter a Inter contra a Cremonese. A Cremonese que também é um time frágil, apesar de não ter perdido fora de casa, vai pegar uma Inter que é muito superior. O mercado amassa demais a Inter, né? Eu acho que é só de estar passando já do justo. Acho que a Cremonese vai dar trabalho, mas com certeza a Inter é muito superior. Outro jogo interessante para a bola parada, mas cara, com esses preços fica complicado realmente encontrar valor e trabalhar aqui a favor da Inter, porque o mercado amassou muito. 1h30 vamos ter o Athletic de Bilbao, um time que historicamente vem muito forte dentro de casa, apesar de vir de 2 jogos que não foi tão bem, esse jogo contra o Girona e esse jogo contra o Alavés deixou um pouco a desejar, mas a gente sabe que é um time muito forte. Vem pegar aqui o Mallorca, um time que tem sofrido bastante, perdeu seus 3 jogos fora de casa, não vem bem nem dentro nem fora de casa, uma race muito fraca do Mallorca, conseguiu uma vitória em cima do Alavés no último jogo, mas uma race muito fraca e por isso eu acho que é um bom jogo para o Bilbao. O Bilbao tem uma bola parada forte, é um time forte e por isso eu acho que esse Lei Mallorca pode encaixar muito bem. Próximo jogo eu trago Chelsea-Liverpool, cara, um jogo muito duro, muito parelho, não consigo ver um match odds fácil, um lay fácil nesse jogo, mas consigo sim enxergar um possível jogo para bolas paradas. A gente tem 2 times aqui com bolas paradas muito fortes,
Mas pra mim, não tem como comparar, cara. O time do Chelsea hoje tem uma bola aérea mais forte, é um dos pontos fortes do Chelsea e é um dos pontos a tentar se explorar aqui, na minha opinião, esse Liverpool nas bolas paradas, porque é um ponto que o Chelsea com certeza vai tentar explorar nesse jogo. 1h30 da tarde vamos ter o Frankfurt contra o Bayern de Munique. Apesar do Frankfurt não estar fazendo uma campanha horrível, o time do Frankfurt vai pegar o Bayern, que para mim está sobrando na Alemanha, é um time extremamente forte, tanto no quesito aéreo como no quesito jogo. Então, um jogo totalmente para o Lei Frankfurt, totalmente para tentar ver esse jogo. Na questão das bolas aéreas, cuidado, o Frankfurt também é um time muito forte. Tem tomado gols, mas também tem feito. Então, acho que não vale pagar nenhuma bola aérea do time Frankfurt, do time alemão, né? Ambos que os dois são alemães. Próximo jogo que eu trago às 1h45 é o Hertz, lá da Escócia, cara. O time do Hertz vem fazendo uma campanha muito boa, assumiu a liderança, vem jogando bem, vai pegar o Hibernian, que é um time médio, que não tem sido tão mal, até o Hibernian não tem ido mal, mas que é bem abaixo do time do Hertz. Então acho que é uma ótima oportunidade aqui para o time do Hertz conseguir mais 3 pontos, se manter. O time do Hertz que eu boto ali como sempre foi a terceira força ali da Escócia, ele sempre vem ali abaixo, geralmente, do Rangers e do Celtic. Esse ano iniciou bem. Sabe que precisa manter, porque daqui a pouco o Celtic encosta neles. Então, é uma ótima oportunidade dentro de casa, odd boa, acho que pode ser um jogo interessante. 2 da tarde vamos ter o Galatasaray contra o Besiktas, o Galatasaray que também está sobrando na Turquia, muito forte, apesar do Besiktas não ser um time ruim, acho que contra o Galatasaray é difícil, acho que é um jogo para ler Besiktas com toda certeza, porque o Galo é melhor time. 2 da tarde vamos ter o Apoel Sheva, outro time que está sobrando no campeonato israelense, muito forte, cara, o Apoel Sheva, vem para brigar por um título aqui, e vai pegar o Apoel Tel Aviv, que também não é um time ruim, mas que perto do Sheva, para mim, é um time abaixo, então acho que pode dar um lay interessante. A gente vê que o Sheva quase nenhum jogo tá vindo odd, e esse veio porque pegou o adversário melhor, e eu acho que para quem tem stake baixa pode ser um jogo bom para se trabalhar. Próximo jogo vamos ter o PSV contra o Zwolle. O Zwolle é um time abaixo, um time fraco, apesar de ter conseguido uma vitória em cima do Twente. Vai pegar um PSV que vem aqui em busca dessa liderança, em busca aqui de fazer frente, né? O Feyenoord iniciou a temporada muito bem, precisa dessa vitória. Cara, vai pegar um time abaixo, um time inferior, então é um ótimo jogo para o PSV. Odds estão interessantes e eu venho para o Lei Zwolle. 4 da tarde vamos ter o jogo do Real Madrid contra o Villarreal. O Villarreal que está fazendo uma temporada, apesar de não estar com os melhores resultados, jogando bem. Fez bons jogos aqui contra a Juve na Champions League. Fez um bom jogo contra o Tottenham, apesar de ter perdido. Então eu acho que pode dar trabalho para o Real Madrid. O Real Madrid que ainda não convenceu com chave. Apesar de estar conseguindo os resultados, são muito pela qualidade individual, o Mbappé jogando demais, outros jogadores jogando bem, mas a gente vê que o time ainda não tem um certo entrosamento, não vem jogando aquele futebol que a gente espera, de dizer, esse é um Real Madrid forte. Então, para o Villarreal, acho que sim, que é forte, que é melhor, que é um jogo para a Lei Vila, mas no geral o Real ainda não me convenceu tanto. Próximo jogo vamos ter o Granada, cara, um time que vem muito mal, perdeu todos os jogos, e vai pegar o Real Sociedade B, que também perdeu todos os jogos fora de casa. Quando a gente olha, ambos os times péssimos aqui com uma vitória, a diferença é que é um empate e uma derrota a mais. E apesar de o Granada estar nessa sequência péssima, para mim o time do Granada é melhor do que o Sociedade B, cara. O Sociedade B para mim é bem fraco, tem tudo para ser rebaixado, para cair aqui para a terceira divisão novamente. E eu acredito que essa pode ser uma boa oportunidade de pegar uma boa odd no jogo. O mercado também já acho que amassou um pouco essa odd do Granada. E eu vou dar uma chance de olhar esse jogo do Granada para ver se aparece algo que me agrada. Vocês vão ver que eu não marquei aqui os jogos do Brasileiro, mas estão aqui porque é um campeonato que eu acho que é especial por a gente estar mais perto, ter mais afinidade com as equipes. Cara, Fluminense Atlético Mineiro, eu acho um jogo extremamente difícil. Pode até dar um lay Atlético, pelo Atlético estar jogando muito mal. Mas, cara, eu também não tenho muita confiança. O jogo, pra mim, pode ir pra qualquer lado. Acho que um pouquinho de lei Atlético, mas jogo difícil. Próximo jogo, Internacional e Botafogo. Internacional não vem jogando bem. Teve um milagre aqui pra empatar com o Corinthians. Jogou muito, muito mal. E vai pegar um Botafogo que faz bons jogos em casa, fora decepciona. Então isso deixa o jogo extremamente equilibrado. Eu não me sinto confortável em nenhuma posição aqui também. Próximo jogo, Bragantino e Grêmio, dois times que vêm decepcionando, que não vêm jogando tão bem, também vêm empatando, que também não tem muito que almejar no campeonato, é sair aqui do rebaixamento, ainda podem até olhar para uma Libertadores, mas a gente sabe que é muito difícil, muito,
muito complicado. E para fechar, a gente tem o Corinthians contra o Mirassol. Se a gente olha só pro jogo, a gente pensa que seria um Lei Mirassol, né? É um Lei Mirassol, claro, mas a gente sabe que o time do Mirassol tem sido uma pedra no sapato dos grandes, tem sido um time extremamente chato, complicado. E o time do Corinthians, cara, não vem jogando bem, vem decepcionando. Apesar que a gente sabe que dentro de casa eles são fortes. Quando a gente vê o confronto direto, a gente vê só Corinthians. A gente está falando de Mirassóis bem mais fracos. Quando a gente pega aqui o último confronto entre eles, o Mirassol inclusive ganhou dentro de casa. Apesar que esse ano o Corinthians ganhou em casa no Paulistão. Cara, jogo difícil. Acho que até pode encaixar um Lei Mirassol, mas 9 da noite, depois de eu ter trabalhado tudo isso aqui no sábado, eu tô fora, não vou fazer esses jogos. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Até poucos jogos selecionados para um sábado com grade mais fraca, mas eu acho que eu consegui trazer boas informações para vocês, preparar vocês bem. Se eu conseguir, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. Tamo junto e até amanhã.